Hoje o tema é o papel do Estado, nem socialismo nem liberalismo. A apresentação vai ser feita pelo presidente do ERGT, José Pinto Coelho, que quando quiser começar está à vontade. Boa tarde, Anselmo, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Desta vez entendi fazer uma conferência sobre este tema que parece muito pertinente, até porque muitas pessoas têm uma perspectiva um bocadito ou enviesada ou minimal sobre este assunto do o que é o Estado e qual é o seu papel e esta dicotomia Estado socialista, Estado liberal, como se não houvesse mais vida para além disso. Seria interessante esclarecer os pontos de vista do ERGT acerca de aquilo que nós idealizamos como o Estado nacional ou nacionalista, como nós o preconizamos e como defendemos que deva ser. É evidente que este conceito de Estado tem evoluído ao longo da história e também pode ser encarado de diferentes perspectivas ou sensibilidades que vão desde a perspectiva jurídica até a perspectiva espiritual. Mas toda a gente, quando fala em Estado, pensa logo naquele estafermo que nos vai aos bolsos, que é o Estado, não é? Aquela que não tem rosto, cruel, e todos mais ou menos temos uma percepção comum daquilo que é o Estado. Mas o Estado não tem de ser esse bicho-papão, porque no fundo, creio que todos estaremos de acordo em que Estado é o conjunto das instituições que controlam e administram um país, uma nação. É esse conjunto de instituições jurídicas, políticas, sociais, institucionais, governamentais e que tem como cola, como elemento comum, a lei fundamental ou base, que é a Constituição. Isso, no fundo, é o Estado. Ora, nós, nacionalistas, entendemos a nação como o prolongamento natural da família, porque nós entendemos a nação como uma construção natural, e os elementos constitutivos desta nação, tal como nós a vemos, são um povo, um território onde ele habita. Esse povo está unido por laços comuns, por uma identidade comum, tem um território próprio e tem de ser gerido por uma organização política que lhe dá coesão, e essa organização política é o Estado. Portanto, estes três elementos, povo, território e organização política, são elementos absolutamente fundamentais de uma nação, onde, faltando algum destes, e há casos assim, e tem havido ao longo da história, estamos perante nações atrofiadas, mutiladas de alguma forma, não tão completas. Para estarem completas têm três elementos. Por isso o Estado, por si próprio, não é bom nem é mau, é neutro, é um elemento constitutivo de uma nação. Porque é que então temos esta repugnância do modo geral, e acho que isto é transversal a todos, quando se fala em Estado, dá-nos logo uma repugnância. Bom, para já é porque nós estamos imersos neste Estado presente. E este Estado onde vivemos hoje em dia enferma dos piores defeitos do socialismo, porque está no ADN da nossa Constituição marxista, datada de 74, e dos piores defeitos do liberalismo, que é esta onda da nova ordem mundial que nos leva a todos para uma globalização económica que lesa gravemente as nações. E por isso, quer pelo nosso ADN constitucional, quer pela imposição internacional de momento, nós estamos a viver sob a alçada de um Estado com pinceladas socialistas e com pinceladas liberais. E por isso temos um Estado que é coercivo, que é tritudor de impostos, que é castrador, e isso dá-nos repugnância. Temos um Estado que, em vez de estar aqui para servir, está para servir a nação, está para servir interesses e servir de guarida a uma multidão de parasitas sociais. E por isso, nós não gostamos deste Estado, que em vez de ser pessoa de bem, como idealizamos, como deveria ser, este Estado é, na verdade, e todos o sentimos na pele, é pessoa de mal. Pronto. Feito este pequeno cenário para enquadrar a ideia de Estado, depois, se alguém não concordar, evidentemente, na parte final, poderá dizer a sua justiça, mas penso que há aqui um consenso
para podermos avançar. E então, isto leva-nos àqueles dois modelos, parece que são os dois modelos únicos. Isto faz lembrar um bocadinho, quando se fala de partidos políticos, a comunicação social apresenta-nos sempre os mesmos partidos como se fossem os únicos existentes no país, e que não é verdade. Então, também quando falamos em modelos, em sistemas de Estado, pensamos sempre ou socialista ou liberal. E as coisas não são bem assim. Assim, em linhas muito gerais, eu não vou caricaturar, não, porque isto infelizmente é real demais. Vou traçar as linhas gerais do Estado socialista, passo o pleonasmo, em estado mais puro, e do Estado liberal em estado mais puro. Porque, como sabemos, também não há Estados em estado completamente puro. Terá havido, com certeza, a União Soviética e outros que tais, mas acabam por ser uns híbridos de um ou outro, mas com um pendor mais socialista ou pendor mais liberal. Então, aquilo que caracteriza, no fundo, os Estados socialistas, e bem o sabemos, caracteriza-se por Estados que são pesados, são gordos, castradores, igualitários, ou seja, tratam tudo por igual, tanto o igual como o diferente, e tratam por igual, cortando pela mediocridade. Isto é um Estado socialista que está omnipresente, que se mete nas nossas vidas em tudo, no que deve e no que não deve. Portanto, acaba por ser um abrigo para toda a espécie de parasitas. E quando falamos em parasitas, não nos pode vir à cabeça apenas a invasão imigrante, porque resta dizer que há imigrantes, embora minoritários, que vêm para trabalhar e para contribuir e fazem-no, e esses não são mal-vindos, se partilham da mesma cultura e se estão aqui para o nosso bem e para o bem deles. Mas quando falamos em Estado que é parasita, que é abrigo de parasitas, temos de pensar em todas as pessoas que fazem do subsídio o seu modo de vida. E claro que estão imensos imigrantes, evidentemente, aqueles que vêm de mão estendida, mas também há muito portuguesinho que vive de expedientes e de subsídios e faz desse estilo de vida a sua vida normal. E depois há um outro tipo de parasitas sociais, que bem o sabemos, são todos os tachos, os Jobs for the Boys, todos os institutos, fundações e tanta tralha que inventam só para justificar empregos para quem tem cartão de partidos políticos do arco do poder ou para quem tem o avental da maçonaria, e por isso podemos falar num Estado com ticos socialistas que é um Estado pesado, abrigo de parasitas sociais, que precisamente nos suga impostos para sustentar esses vícios. Em linhas gerais, e portanto nós repudiamos esse Estado por essas mesmas razões, porque não respeita a propriedade privada, não respeita a iniciativa privada, não respeita as liberdades individuais, e é um Estado que cai em cima de tudo quanto mexe, de toda a iniciativa, de todo o empreendedorismo, de todas as pessoas de valor, cai em cima delas para extorquir dinheiro para se sustentar e para comprar a paz social dos vícios multiculturais e outros. Em linhas gerais, o Estado liberal é o seu oposto. Se calhar para muitos liberais, o ideal de Estado deles bastaria enfiar esse aparelho de Estado num escritório qualquer, talvez no T3, na Avenida da República, e, enfim, e aí caberia, se calhar ainda sobrava algum espaçozinho para mais alguma coisa. Porque para eles, para os liberais, para o liberal puro e duro, o Estado é um mero espectador que quase não deve existir, deve ser a coisa mais incipiente, mais minimal que se possa conceber, e que é um espectador, no fundo, da lei da selva, usurária, que deve só assistir e ser espectador do mercado livre em funcionamento, imposto por uma economia totalitária e mundialista, e pronto, e o Estado subia para o lado, mete a cabeça na areia e não tem nada de intervir nesse processo onde o lucro é quem mais ordena. Portanto, nós também repudiamos o liberalismo e não entendemos como é que alguém se pode afirmar nacionalista e liberal, porque isso é incompatível, porque o liberal que está disposto a vender um país a retalho, que vende a eletricidade aos chineses, que vende os aeroportos aos franceses, que vende as barragens a estes, àqueles, bom, é um Estado que é inimigo da nação, porque para eles tudo é negociável, tudo é descartável.
Quer num caso, quer no outro, socialista ou liberal, nós nacionalistas entendemos o Estado como, na verdade, pessoa de mal, porque acaba por causar dano grave, não só ao coletivo da nação, como às pessoas encaradas do ponto de vista individual. No primeiro caso, o socialismo, porque nos sufoca e arruína, Estado socialista igual fatalmente a pobreza, miséria e ruína. No segundo caso, liberal, porque nos abandona a nossa sorte, à lei do mais forte, e destrói os alicerces da soberania e da independência da nação. Penso que isto está bastante claro. É evidente que há pessoas que defendem estes modelos, porque também, na verdade, há pessoas que defendem o cidadão do mundo. O mundo sem fronteiras nem bandeiras. Portanto, esses que têm esse tipo de mundo e visão, é compreensível que possam ser liberais ou possam ser socialistas. O nacionalista não pode. O nacionalista defende a sua nação acima de tudo. Não contra os outros, mas a sua nação acima de tudo. Então agora aqui entra, depois de ter traçado estas linhas gerais do que é o Estado e daqueles modelos que repudiamos, nós não repudiamos apenas, apresentamos sempre as soluções. E a nossa solução, obviamente, não é inovadora, não é original, tem acontecido ao longo da história, e aquilo que defendemos, no fundo, é um modelo de Estado, chamemos-lhe nacional ou nacionalista. Porquê? Porque se preocupa com a nação, com esta realidade, povo e território politicamente organizado. O que é que queremos então? Queremos um Estado eficaz, cuja existência é imprescindível, não é um mal necessário, é uma existência imprescindível, mas que seja eficaz e que não tenha gorduras a mais nem nos atrofie. Ou seja, ele não pode marcar presença onde não deve. Há certas esferas de nossa existência onde o Estado não pode, nem deve marcar presença. Eu vou dar aqui um exemplo, porque todos nós podíamos dar milhares de exemplos, desde a educação à administração interna. Viu-se agora há dias aquele escândalo do Zemar e do Estado totalitário e policial a atuar na calada da noite. Todos nós podíamos dar imensos exemplos, mas eu vou dar um exemplo que ao qual as pessoas nem sequer estão muito sensíveis, porque não convivem com isto no dia a dia. Mas é um exemplo de que o Estado se imiscui onde não deve e que, portanto, castra a liberdade individual das pessoas e a liberdade das instituições. Por exemplo, vamos agora para eleições autárquicas e, mais uma vez, os partidos, para concorrerem nas listas eleitorais, têm de cumprir com a chamada lei da paridade. Uma lei que obriga à existência por enquanto, no mundo real e não no mundo paralelo, ainda existem apenas dois sexos, masculino e feminino. Depois daquele mundo paralelo da fantasia, é que existem todos os géneros possíveis e imagináveis, ou imaginários, mas enquanto vivemos num mundo concreto e real, há homens e mulheres. E esta lei da paridade obriga à existência de 40% de um dos sexos em relação aos 60% do outro. Ora, isto é uma intromissão, é coartar a liberdade dos partidos de poderem gerir os seus interesses, as suas estratégias e os seus méritos. Porque carga d'água é que há de haver 40% de mulheres ou de homens numa lista obrigatoriamente por decreto. Isto é um exemplo da intromissão do Estado onde não deve. Não tem nada que coartar a liberdade das instituições e das pessoas. Por outro lado, o Estado é fundamental e tem de marcar presença precisamente onde deve. E aí tem de se mostrar forte e determinado. Porque se nós entendemos, como disse no início, que o Estado é um elemento da nação, ele tem de marcar presença. E eu seleciono aqui 3 grandes âmbitos da presença do Estado. Primeiro, regular e fiscalizar a sociedade civil. O Estado tem de promover e procurar garantir o acesso à educação e à saúde tendencialmente gratuito de todas as pessoas. Porque o Estado está aqui para servir, está para servir a sua população. E, portanto, esse é o papel fundamental do Estado. É garantir a justiça social, impedir os abusos dos mais fortes sobre os mais fracos. Não estamos, evidentemente, a defender a subsídio da dependência, porque já condenamos, mas reconhecer que há pessoas que precisam de mais de ajuda e o Estado tem de estar aí para lhes ajudar. Há sempre os mais necessitados
e têm de ser apoiados. E a justiça social é um setor extremamente frágil, onde tem de haver sensibilidade para se perceber que há pessoas que efetivamente não têm tantas oportunidades como outras, ou não têm tantos meios ou capacidades como outros, mas todos têm direito a comer um bife, ou a ir à praia, ou a gozar o mesmo sol. E, portanto, esse é o papel do Estado. É garantir a justiça social, fiscalizar a sociedade civil. Tem de haver sensibilidade da parte do Estado para se aplicar a equidade. E a equidade é precisamente isto, é tratar de modo diferente aquilo que é diferente e de modo igual aquilo que é igual. E não de modo igualitário, que é o caso socialista, que trata tudo por igual, e acaba por ser, na verdade, o caso liberal, que acaba por tratar tudo por igual, quer o que tem os meios, quer o que não tem os meios. Pronto. Outra grande esfera de intervenção do Estado, onde ele deve marcar presença inequívoca, e aqui é que gera maior polémica. Gera maior polémica porque as pessoas estão muito formatadas. O Estado tem de assegurar o controle e a tutela de todos os setores que são vitais para a nação, para o bem-estar da população e para a independência nacional. Porquê é que eu digo que aqui é polémica? Bom, porque o Estado não tem de ser o proprietário de tudo. E por muitas vezes as pessoas dizem, pois é, mas é que o Estado leva ao desfalque das empresas públicas e à falência e é uma roubalheira permanente. Claro, é evidente que sim, estamos todos de acordo nisso, mas é este Estado que é pessoa de mal, em que acaba por ser o asilo para todos os tachos. E claro que as empresas tornam-se deficitárias e pesa no erário público, pesa nos nossos bolsos, todos nós. Mas estamos a falar deste Estado. O Estado Nacional, como nós o defendemos, não é assim. É pessoa de bem. E, portanto, cabe ao Estado tutelar e salvaguardar que os grandes setores nacionais, que são vitais à nossa economia, soberania e ao bem-estar da população, não podem sair do setor do Estado. Embora possam, sim senhor, ser privados. Mas o Estado tem de os tutelar, o Estado tem de os regular. Nós aí temos de ser muito flexíveis. Se o Estado não tiver capacidades para gerir ou administrar algum setor, pode dá-los a privados, mas sempre sob a sua tutela. No fundo, é uma concessão que está a fazer. E estamos a falar de transportes, estamos a falar de energias, de comunicações, de recursos naturais. E também esse mesmo Estado deve garantir a proteção do nosso património histórico-cultural, do nosso património natural, dos nossos bens históricos, móveis e imóveis, materiais e imateriais. Esse justamente é o papel do Estado. É marcar essa presença e salvaguardar a nossa independência e a nossa identidade. Por fim, por último, a perspectiva externa. Ao Estado compete garantir, em cada momento, a maior independência nacional possível. Não se trata de isolacionismo, pelo contrário, nós vivemos no concerto das nações. Mas um Estado que se demite de garantir a nossa independência nacional é o que este Estado tem feito e que vai contra a própria Constituição, esta Constituição socialistoide, porque ao nos enfiar numa União Federalista Europeia está a condenar a nossa independência. E a Constituição determina que é papel do Governo e do Estado salvaguardar a nossa independência nacional e garanti-la. Portanto, eles na verdade são anticonstitucionais, Constituição que eles próprios fizeram. Ou seja, ao Estado compete garantir em cada momento a maior independência nacional possível. Independência alimentar, energética, militar, económica, etc., etc. A mais ampla margem possível de manobra negocial neste concerto das nações. Isto não é para especinhar os outros, é para nos defendermos a nós próprios. Portanto, tem de ter objetivos geoestratégicos, tem de ter objetivos no futuro e não navegar à vista, e tem de ter consciência nacional. Pronto, dito isto, eu concluo dizendo que só assim o Estado pode ser pessoa de bem e pode acautelar, por um lado, através da justiça social, pode acautelar a maior liberdade possível
dos seus nacionais e pela via da soberania, através justamente desta procura de soberania constante, a maior possível, pode acautelar a maior liberdade coletiva. Porque nós hoje em dia, com 130% de dívida externa, 130% do PIB, nós não somos um povo livre, somos escravizados pelos dictames internacionais. E, portanto, o Estado, para cautelar a liberdade, a maior liberdade possível de cada um de nós, tem de intervir na justiça social. O Estado, para cautelar a nossa maior liberdade coletiva, tem de intervir precisamente a nível externo na garantia da nossa soberania. Este é, no fundo, em linhas muito gerais, que podem e devem ser aprofundadas, evidentemente, do ponto de vista programático, e são, no nosso partido, mas são assim as linhas, as traves mestras daquilo que nós entendemos como Estado. Pronto, não sei se me alonguei um bocadito, foram 20, 25 minutos. A partir de agora, abrimos o espaço. Anselmo, passo-te a bola. Se o José Coimbras quer intervir, José, quando quiseres. Ora, cá estou eu. Boa noite ou boa tarde a todos. É só para completar o que disse aqui o nosso presidente, que é um conceito que muita gente se esquece, que o Estado não são apenas instituições e leis e tudo isso, somos todos nós. Todos nós somos o Estado. E depois quando vemos que, quando chega às eleições e quando chega a outros eventos que seriam importantes para o convívio e para toda a organização, para levar o país para a frente, há muita gente que se demite de ser o Estado. No caso das eleições, mas as eleições, pronto, temos os partidos do sistema, mas tomando apenas como exemplo as eleições, há 60% das pessoas que se demite das suas funções de fazer parte do Estado, não é? Assim como outros eventos, quando toca à corrupção, ninguém reclama. Quando existem coisas desse tipo, as pessoas ficam em casa, ninguém reclama. Mas quando alguém marca um golo, vem tudo para a rua comemorar. Portanto, era só este pequeno apontamento que eu queria deixar. Eu quero já agora agradecer então ao José esse apontamento, que é muitíssimo pertinente e que vem, no fundo, sublinhar aquilo que eu disse, vem reforçar a ideia de que, como eu disse, que era este plano de 3 pontos, a nação, o povo, o território e a organização política, é evidente que essa organização política somos todos nós, porque ninguém deseja ser governado por forças externas, que infelizmente é aquilo que somos hoje em dia. Somos governados pelas forças externas da nova ordem mundial, e entre as quais a própria União Europeia. Portanto, é um corpo estranho que governa uma nação. E, portanto, muitíssimo bem, Zé. Obrigado por ter sublinhado isso, porque, de facto, nós somos o Estado. Porque a organização política desta nação é nossa, compete-nos a todos, em maior ou menor grau. Ora bem, vi aqui uma mão levantada, mas que desapareceu. Se mais alguém desejar intervir. Sim, senhor, o amigo Aliac. Pode intervir. Eu gostava de perguntar ao senhor José quem é que deveria tapar o buraco na Rua dos Navegantes, o Estado ou uma empresa privada? Para quem não sabe, isto é uma pergunta provocatória humorística. Eu uma vez fiz um pequeno vídeo, é preciso explicar e contextualizar isto. Eu uma vez fiz um pequeno vídeo ali na Rua dos Navegantes, que eu moro aqui na Estrela, numa rua perpendicular à Rua dos Navegantes. É uma ruazinha aqui pequena na Estrela, de sentido único, e inconcebivelmente tinha um buraco pequeno no meio da rua, e a rua teve cortada durante 4 meses. Isto é, para se ver o desmazelo, o desleixo, justamente dos serviços públicos, no caso, Câmara Municipal ou Freguesia, são parcelas do Estado. E, portanto, é evidente que esta pergunta é uma pergunta de provocação e humor. Isto está a ser muito... Esta questão da Rua dos Navegantes está a ser muito explorada no Instagram e eu divirto muito com eles, mas pronto, mas eu respondo, eu gosto de humor. É evidente que compete ao Estado tudo que seja obra pública, não há de ser um privado qualquer. Agora, é evidente que esse Estado pode e deve contratar empresas privadas, seja para tapar um buraquinho de treta na Rua dos Navegantes, seja para fazer uma ponte, como é evidente. O Estado não tem que ser, e aliás não deve ser, uma estrutura pesadíssima que tenha tudo em si. O Estado deve precisamente gerir.
deve gerir, deve tutelar, deve regular. É por isso. E isto leva-me também, à medida que vou falando das coisas, vou-me lembrando de outras. Quando se fala em protecionismo, as pessoas ficam horrorizadas, que horror, o protecionismo e tal. Não, isso é contra o mercado. Não, nós temos de nos defender a nós próprios. Protecionismo não é igual a ser mau, pelo contrário, é bom. Só que esse protecionismo também é flexível, consoante os momentos históricos, consoante as circunstâncias. E às vezes não se pode ser tão protecionista como se desejaria, e outras vezes tem que ser totalmente protecionista. Eu vou dar 2 exemplos muitíssimo simples. O regime franquista em Espanha e o regime da ditadura militar no Brasil. Foram 2 regimes protecionistas. Protegeram o seu mercado interno e fizeram muitíssimo bem. O Franco, a seguir à guerra civil, que a Espanha estava de rastros, então o que é que foi o seu protecionismo? Taxar altamente tudo o que sejam produtos importados para promover a mão de obra e a produção nacional. E a Espanha cresceu brutalmente. No Brasil, depois levantou-se isso, quando já não era necessário. Uma pessoa, quando parte uma perna, por exemplo, anda com gesso quando é necessário, quando já não precisa tirar o gesso. Portanto, as medidas protecionistas têm de ser adequadas às necessidades. No Brasil foi a mesma coisa, era um país falido e eu, quando vivi no Brasil, vivia nesse protecionismo. Não havia nada importado, tudo o que fosse importado custava aos olhos da cara. Para quê? Para promover a produção nacional do Brasil, e muitíssimo bem. E com isso conseguiram alavancar o país. Isto para falar em medidas protecionistas, que há bocado me passou, e que o ERGT sempre defendeu a defesa do produto nacional. E éramos tidos como uns tontinhos, uns retrógrados, mau feitio, mas isto é um mundo global, porque é o produto nacional. Hoje em dia são os próprios governantes a defender o produto nacional. Lá está, temos sempre razão antes do tempo. Porque isto é um natural protecionismo. É natural que nós, não é ser contra os outros, é protegermos aquilo que é nosso. Se nós não defendermos aquilo que é nosso, ninguém o fará em nosso lugar. Portanto, é fundamental defendermos, em primeiro lugar, o nosso emprego, a nossa empresa, o nosso trabalhador, a nossa família, não sendo insensível aos outros, mas enquanto não estiver tudo bem na nossa casa, não nos podemos preocupar com a casa alheia, como é evidente. Portanto, todos os navegantes vão parar aqui. Agora, Carla, pode intervir, se desejar. Olá, boa tarde a todos. Relativamente ao tema que temos hoje em cima da mesa, Portugal há 47 anos que vive num socialismo liberal, chamam eles. Mas infelizmente, para mim, como é que eu vejo Portugal neste momento, neste país socialista? É um país de acolhimento de toda a gente, mas que ninguém respeita. É um país que se dá ao luxo de constantemente dar aos PALOP sem que os mesmos tenham qualquer tipo de reconhecimento. E para os nossos, não há. País que se dá ao luxo de atribuir casas camarárias a africanos, ciganos, moldavos e muçulmanos, que se multiplicam para agregados familiares que nem coelhos. E os filhos dos portugueses de Portugal tenham de cavar dinheiro para poderem ter um lar. País que subsidia tudo e um par de botas a toda a gente e não só aos portugueses. Países que têm um Instituto de Emprego e Formação Profissional com bolsas remuneradas a cidadãos que ainda nem residência têm. País onde o Banco Alimentar é, na sua quase totalidade, consumido por africanos, muçulmanos e ciganos que ainda beneficiam de rendimentos mínimos para terem casas camarários e carros de alta cilindrada à porta. País este onde abrem cantinas para alimentar crianças e todo o agregado familiar, apesar de cada progenitor trabalhar e terem disponibilidade mensal para pagarem cerca de 500 euros mensais para viaturas. Não há comer, não há caganças. País em que os RSIs passam os dias e as noites encostados a balcões de cafés. País de assistentes sociais, medrosos e sentados à espera de um papel, sem verificarem a veracidade dos factos. Presidentes de junta e de câmara, cegos e surdos,
em que se esbanja dinheiro em tudo que é patetices. Países que têm o maior número de empregados camarários. País este, socialista e liberal, em que os quartos universitários, quer nas universidades, quer em politécnicos, estão reservados para bolseiros estrangeiros, nomeadamente vindos dos países PALOP. País onde se enxovalha e apedreja a polícia e que nada lhes acontece. País este em que os guardas prisionais fazem negociatas de droga e de telemóveis, não de dentro para fora, e sim de fora para dentro, etc, etc, etc. Bem-vindos ao socialismo português. Obrigado, Carla. Concordo 1000% com tudo o que disse. 1000%. Eu hei de fazer uma conferência virtual subordinada, não será no próximo mês, mas é próximo que eu tenho em mente, subordinada precisamente a esse problema de substituição populacional, da invasão imigrante, e, portanto, eu não quis pôr demasiado tónica desse grande problema hoje, e por isso referi que havia imigrantes que são uma minoria, que são os que vêm para trabalhar e que partilham da nossa cultura, da nossa matriz civilizacional, e esses são sempre bem-vindos, porque sempre existiram. O grande drama hoje em dia, e isso como uma fatia muito substancial do orçamento do Estado, são precisamente os parasitas que vêm para cá e que se multiplicam como coelhos e que bem sabemos quem são, e são a esmagadora maioria desses. E, portanto, é evidente... Desculpe, mas se o Estado tivesse realmente uma posição de Estado, nunca teríamos tido este problema gravíssimo que nos assola a todos. Claro. Porque para mim é impensável, mas que é a realidade diária, como é que tudo está à frente, toda a gente está à frente de mim que sou portuguesa. Por isso é que eu disse que este Estado é uma pessoa de mal. Como é que é possível que eu vivo, posso-vos dizer, num concelho que é considerado o concelho mais rico de Portugal, e como é que é possível ser o concelho onde mais trabalhadores camarários há, ser o concelho onde eu estou à volta da minha casa e só vejo carros camarários pagos com o meu dinheiro e com o vosso, parados à porta dos cafés todos aqui. Não estão a trabalhar nem a tapar buracos. Como é que é possível que os empregados camarários sejam tudo menos portugueses? Como é que é possível que eu tenha uma filha para entrar num politécnico e me digam a mim que há quartos, mas que são só para os meninos que vêm dos PALOP? Como é que é possível que me digam a mim que tenho que fazer distribuição de banco alimentar preferencialmente para africanos e ciganos? Como é que me é possível eu, com 53 anos de idade, ter que continuar a aturar isto tudo? Como é que eu posso ver um polícia entrar dentro de um bairro e ser expulso à pedrada? Que Estado é este? O Carla tem toda a razão e nós partilhamos dessa mesma mágoa e revolta e indignação. E o seu conselho, repare, o problema está no eleitorado. Porque o seu conselho, e que muito bem retratou, porque essa a realidade, pode ter muita obra pública, mas depois, infelizmente, os municípios, quando vão votar, dizem: ele rouba, mas fez obra. Isto é a mentalidade. Arthur. Boa tarde. É assim, eu vou tocar num ponto que é, tem-se falado aqui de migrantes, de migração. É assim, eu gostava de referir que está a decorrer uma petição online europeia, a nível europeu, da Europa Terra Nostra, contra o novo Pacto das Migrações. E se calhar muita gente também desconhece que há um acordo paralelo do governo português com a CPLP, com a bênção de Bruxelas, para além dessa quantidade enorme de migrantes que está a chegar. Eu ontem, por acaso, participei numa conferência online
sobre o novo Pacto das Migrações. A pergunta que eu ponho é o seguinte: perante este Estado, a falência deste Estado, que faliu, já estava falido antes do 25 de Abril, se nós formos retroceder um bocadinho, faliu, começou a falir antes do 25 de Abril, e depois de nós ingressarmos na União Europeia foi a falência total. A cintura industrial de Lisboa foi totalmente sendo dizimada. Agora voltámos a perder, com esta alegada pandemia, voltámos a perder muitas indústrias. Agora vou tocando no tema, dentro de um Estado nacionalista, qual seria a economia a adaptar para se poder negociar? Atualmente na Europa, nós dependentes da Europa, nós somos um país subsídio-dependente, por isso é que nós temos tantos subsídios dependentes. Nós somos um país subsídio-dependente, está na gênese do nosso socialismo. A questão é esta: perante tanta gente subsídio-dependente, se nós temos um governo subsídio-dependente, qual a economia a aplicar num país governado por nacionalistas? Isto é uma questão que muita gente não faz, porque um país governado por nacionalistas, se não houver outros países, irá morrer na praia. E nós temos de ter consciência disso. Então, a minha questão é: qual era a economia a optar perante uma governação muito nacionalista? Bem. Artur, essa pergunta é muito pertinente. Deixe-me só, se me permite, 2 pequenos apontamentos muito breves. E não vou entrar em discussão, porque nunca mais daqui sairíamos. A primeira é: por favor, não diga migrantes, porque isso é adotar a língua daqueles que promovem o multiculturalismo. É imigrante. Portanto, não adotem esta nova língua que começa a normalizar algo que não é assim. São imigrantes. Segundo apontamento, isso é que nos levaria a uma discussão, não vale a pena entrar aqui. O país antes de 25 de abril tinha um crescimento económico notável, tinha uma dívida externa de 15%, não vejo que tivessem ruína nenhuma, e sustentávamos uma guerra do ultramar que durou 13 anos e que seria, se não houvesse 25 de abril, para continuar até cair o Bloco Comunista, que era isso que Salazar já previa, que um dia o Bloco Comunista iria cair. Mas isso dava-nos para outra conferência. Então, respondendo à sua pergunta, vou pegar naquilo que disse há pouco. Protecionismo, o possível e tanto quanto possível. É evidente, nós estamos num estado de tal maneira frágil, tão dependente, ficámos voluntariamente dependentes do exterior, podíamos não o ser, e portanto nós não temos capacidade nenhuma negocial. Mas o facto de não ter capacidade negocial não significa que não tenhamos alguns caminhos que podemos percorrer, só não percorremos porque estes traidores não querem. E nós, isto é um processo que levaria, evidentemente, que se estivéssemos sozinhos, era a morte na praia. Se estivermos acompanhados com mais 2 ou 3 nações, e já há sinais, pelo menos de tentativas disso. Olha, o Brexit é um sinal, o Trump foi um sinal, e o facto de o Trump ter perdido as eleições com fraude não significa que a onda tenha morrido. Bolsonaro é um sinal, e, portanto, há sinais de que este sistema mundialista, esta nova ordem mundial, também tem as suas fragilidades e um dia irá ruir. Mas, portanto, um país sozinho e, sobretudo, periférico e da nossa reduzida dimensão não sobreviveria, mas, em conjunto, podemos sobreviver. Seja como for, é um processo que levaria gerações e, pegando no tal protecionismo o possível, há caminhos que nós iríamos percorrer e que estes senhores não percorrem porque não querem. E o que é que seria esse caminho? Seria alavancar ao máximo a produção nacional dentro daquilo que for permitido, que as leis europeias às quais estamos amarrados o permitam, mas permitem. Há muita produção nacional que não é explorada porque não queremos, e isso passa obrigatoriamente por uma profunda revolução fiscal. Porque é que não há mais produção nacional? Porque é impossível com estes impostos asfixiantes que temos.
Ou seja, não basta pegarmos num ou noutro aspecto. O Estado nacionalista iria mexer em tudo aquilo que tivéssemos possibilidade de mexer, a nível fiscal, a nível laboral, a nível empresarial, para alavancarmos a produção nacional e, com isso, ganharmos um novo fôlego para conseguir, de alguma forma, sacudir o jugo, este peso brutal que temos em cima da dependência externa. Como digo, isto é um processo que seria longo, mas tínhamos de deitar mão de todos os mecanismos possíveis, em todas as áreas, que vão da fiscalidade até a uma pedagogia, a tal pedagogia que premiasse o mérito e acabasse com a mentalidade de subsídio à dependência. Tudo isso tem que ver com uma mentalidade e com uma mundivisão. E precisamente neste estado de pessoa do mal, com tiques liberais por um lado, a nível externo, e tiques socialistas a nível interno, isso não é possível e cada vez mais se vai agravar. Um regime nacionalista iria fazer tudo o contrário. Iria fazer um milagre nacional, porque esse milagre é possível. E esse milagre, eu bem sei que noutro contexto histórico, eu bem sei, foi possível com o Estado Novo. Portugal estava completamente arruinado da Primeira República. Não tinha uma única infraestrutura digna desse nome. Tinha 73% de analfabetos. Estava completamente nas lonas. E o milagre foi possível. Porquê? Porque há uma vontade política. E nós teríamos essa vontade política. E iríamos buscar todas as forças vivas nacionais que permitissem essa alavancagem. Neste contexto, hoje em dia, é impossível. As pessoas que tenham a consciência que estamos a ir para um buraco cada vez mais fundo. Ano após ano, governo após governo. Porque se a dívida externa hoje é de 130% do nosso PIB, ou seja, estamos completamente dependentes dos outros, quem é dono da nossa eletricidade são os chineses, quem é dono dos nossos portos e daí em aspas e por aí fora. Então, caramba, nós estamos completamente maniatados de mãos e pés. E teríamos de percorrer um longo caminho de vontade política para folgarmos essas cordas que nos amarram. E com o nacionalismo é possível. É muito difícil, ia demorar, mas é a única via. É a única via. Sozinhos ou acompanhados. Vamos avançar? Marco Piedade, tinha pedido para falar. Ora, boa tarde a todos. Não, assim, eu vou tocar um bocado outra vez nos temas que se está aqui em cima da mesa, que se está-se a discutir por causa da imigração, dos imigrantes e não sei o quê, que são uma mais-valia por causa da mão de obra. Epá, discordo completamente. Não fazem falta nenhuma. E vou ser muito direto e conciso, porque assim, vivo num país que está a passar e está completamente vendido ao islamismo. Estão a acontecer coisas muito graves e por isso acho que Portugal tem mão de obra portuguesa. As melhores mão de obras portuguesas estão todas a sair de Portugal. É o meu caso, por exemplo, com estudos, com não sei o quê, com bom trabalho em Portugal. Acabei por aceitar uma vinda para o estrangeiro já com alguma idade, mas por opção. E não se dá essas oportunidades, e o Estado socialista obriga mesmo, e mesmo os outros partidos que estiveram no governo também o disseram claramente: imigrem, porque não têm cá trabalho, vão para fora, e toda essa questão. E a minha questão é, o que é que se poderá fazer para não chegarmos ao estado como está a França, por exemplo? José, dê-me só um momento que o João disse que respondia. O João Patrocínio. Posso? Pode. Antes de mais, Presidente, antes de mais, para todos, já nos vimos, só para reforçar aqui um bocadinho a ideia do Presidente e tendo em conta, e respondendo também um bocadinho ao Arthur, claro que é difícil, e isso todos nós concordamos, claro que numa oposição, e neste momento, imagina, era difícil ter um único deputado nacionalista ou do ERIC no Parlamento. Era difícil. Mas uma coisa é certa, faria toda a diferença. E eu vou-te dar os exemplos todos, e para quem esteve a tempo durante estes anos todos, nós fomos contra o euro. Os maluquinhos, os únicos maluquinhos disseram assim: o euro não nos vai ajudar.
e toda a gente dizia, estes gajos são tontinhos contra o euro. E fomos contra isso e marcámos a nossa posição e as pessoas disseram, olha, lá estão estes que estão sempre do contra, não sei o quê. Está aprovado. A União Europeia não nos vai dar mais nada a não ser uma coisa que foi dinheiro. E tirou-nos muitas coisas, a soberania e muita da identidade, tirou-nos mais do que aquilo que nos deu. Mas respondendo a ti, Artur, eu digo-te uma coisa. Num governo nacionalista, depois da entrada da União Europeia, depois desta questão toda de estarmos dentro da União Europeia e começarem a vir os fundos, uma coisa é certa. Havia fiscalização e esses fundos eram usados para aquilo, para o interesse nacional. E não para determinados lobbies ou determinados setores da sociedade que ganharam muito com isto. E nós fiscalizaríamos a questão. Não íamos deixar a tripa fora como foi durante anos, porque entrou muito dinheiro em Portugal nos últimos anos. Muito dinheiro. E para além, eu não concordo e discordo também completamente contigo, Artur, em relação àqueles dias antes do 25 de Abril ou no final do regime do Estado Novo, assim, não estava mal. Podia eventualmente haver uma mudança, estar a existir ali uma mudança política. Na ótica de uns e de outros pode ser mau ou bom. Na minha, foi mau essa mudança, a mudança que estava a existir nos últimos dias do regime já com Marcelo Caetano, mas não estávamos mal, ainda não estávamos mal. A miséria veio depois. E as grandes questões, como tu dizes, na cintura metropolitana de Lisboa, do Porto, todas essas questões, toda a indústria foi pura e simplesmente arrasada, os cofres do Estado foram pura e simplesmente arrasados por estes que ainda hoje lá estão e pelas gerações destes que se fazem perpetuar. Voltando aqui um bocadinho atrás e fazendo assim, se nós lá tivéssemos uma coisa, era garantida. Esse dinheiro era usado bem dos portugueses. E metade desta treta que se fala aqui da pandemia e disto tudo, se tivéssemos, vocês vejam só a quantidade de hospitais que foram construídos e quando é que eles foram construídos. Antes e depois do 25 de Abril. Antes e depois do 25 de Abril, o que foi feito e as infraestruturas que foram feitas. E depois diz-me assim, acho realmente, e eu digo sinceramente, eu podia ser hipócrita e dizer assim, eu agora estou no governo, já estou na União Europeia, dificilmente vou sair da União Europeia. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que aproveitar o que me dão. E assim, se eles nos estão a dar dinheiro, eu vou aproveitar isto em benefício dos portugueses e do meu país. Agora, não ia criar instituições para desviar dinheiro. Uma coisa, não ia criar, não ia deixar as coisas só porque agora vamos fazer isto, há aqui um que vai fazer formação. Eu lembro, naqueles anos dourados da formação, fazia-se formação só porque sim. E essa formação era dada e o dinheiro entrava a rodos. Fez estradas em Portugal brutais. E eu não estou contra as estradas. Foi muito bom, mas podia-se ter feito muito mais com a quantidade de dinheiro que entrou. E Marco, eu também o que o Presidente disse, e eu concordo com o Presidente disse, nós, eventualmente, no Estado que nós advogamos, no Estado nacionalista, eventualmente não iríamos precisar, ou talvez para grandes obras, porque a história também nos demonstra um bocado isso, não é? Iríamos precisar de mão de obra estrangeira, digamos assim, mas com condições, porque nós não somos apologistas, nem nunca o fomos, de dizer assim, precisamos destes, porque não, porque esse foi o problema da França. Esse é o problema da França. E para que vocês vejam também, vocês acompanham, como todos nós, vejam o que está a acontecer em França neste momento, os militares a dizerem isto tem que mudar. Isto nós estamos à beira de uma guerra civil. Também nós dizemos, também o Presidente dizia aqui há uns anos atrás, a França vai sofrer uma guerra civil. E era mais uma vez maluquinho. Este é um tontinho, é mais um tontinho. Mas aí está. Os militares já estão a dizer que há zonas de França que estão em verdadeira guerra civil. E os militares já disseram, se vocês não conseguem para as forças de segurança e para este governo que lá tem, se vocês não conseguem, nós tomamos conta. E nós quando dizemos que, e deixa-me, e vou já finalizar, também não quero estar aqui porque não é o tema, nós quando dizemos que estamos contra o Islão e que vejam bem o final do Ramadão, vejam bem o que aconteceu em Portugal, mas em Cascais, aconteceu no Martim Muniz novamente, no final do Ramadão eles fazem o que querem já no meio da rua. E quando nós dizemos que isto não pode ser, as pessoas vão dizer, vocês são isto e são aquilo, estão contra a religião, vocês estão contra isto, vocês estão... Não, isto não é uma religião. Eles estão a fazer o mesmo cá que está a acontecer em França. E uma coisa que nós alertamos é, quando a França começar a apertar, eles não vão lá ficar. Eles vão começar a sair de França e vêm para onde? Vêm para todos os países periféricos. E especialmente no sul da Europa. E lá está, nós somos um dos países que vamos sofrer com isso. Porque depois nem estamos preparados, também se vê bem isso, porque os nossos governantes sempre foram miseráveis e sempre fizeram tudo menos defender os portugueses. E estes que agora, e para mim é assim, há de haver um julgamento histórico. E
E estes que agora fizeram isto nesta Europa e em Portugal vão ter esse julgamento, mas infelizmente nós sabemos se isto continuar assim. Mas a história irá julgá-los. Só para dizer que, em relação à imigração, é uma bandeira nossa, sempre foi, e não se calhar foi mal entendido, Marco, mas não como, não, o imigrantezinho bom pode vir para cá. Não é essa a questão. Tem que haver regras e tem que ser bem falado, e infelizmente passa-se estas coisas que nós sabemos. Ainda agora o Presidente falou no Zemar, pessoas que vivem em condições subhumanas, apesar de serem imigrantes, são pessoas, acho que deviam ser tratadas de outra maneira, e muitas destas questões que se passam ali, vocês vão ver que muita dessa culpa até será nossa, entre aspas. Eu não digo nossa dos que estamos aqui, defendemos isto, mas há muitos portugueses a lucrar com isso, e infelizmente deviam ser penalizados por isso e fiscalizados. Pronto, desculpem lá, alarguei. Não. Zé, respondendo diretamente à questão do Marco, eu só queria esclarecer e frisar que se há partido que se tem surgido contra as leis permissivas de imigração, temos sido nós, e nós não mudamos ao sabor das conveniências. Não somos como certa direitinha à revista oportunista que diz uma coisa e o seu contrário para agradar uns e outros, e nós nunca vamos dizer que precisamos de imigrantes. Nós nunca dissemos isso. O que dizemos é que não são mal-vindos ou são bem-vindos aqueles que vierem para contribuir, que estejam integrados, que nos respeitem, que partilhem da nossa matriz civilizacional e que não estejam a prejudicar os nossos. E isso sempre existiu e sempre existirá. Isso é bastante residual, não estamos a falar da esmagadora maioria. Ora, como é que se contraria isso? Nunca será com um Estado como este, com um regime como este, ou com um governo como estes, que temos tido, só com governos nacionalistas. E como é que se evita o drama que tem sucedido em França, e não só, podemos falar da Suécia, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, e nunca mais acabaríamos, que é o problema do multiculturalismo. A Europa está-se a suicidar. Qualquer dia, e em certas zonas não é qualquer dia, hoje, essas populações invasoras, e que nada têm a ver connosco, já são maioritárias e já se impõem. É escandaloso ver como é que em Inglaterra já há, salvo erro, 7 presidentes de Câmara muçulmanos. Isto é um suicídio da nossa civilização. Ora bem, mais uma vez, como eu respondi anteriormente ao Arthur, é evidente que um país sozinho é um bocadinho morrer na praia, mas nunca é morrer na praia, porque enquanto estamos a lutar, estamos a sobreviver. Nós mudaríamos, obviamente, as leis de imigração e a lei da nacionalidade. O drama que se passa nestes países europeus, com esta nova cartilha mundialista, é o seguinte: é que vêm para cá imigrantes e dão-lhes logo a nacionalidade. Isso remete-nos justamente para aquele outro programa que eu quero fazer, que é sobre a substituição populacional e as nossas medidas. A nossa lei de nacionalidade nunca seria esta. Só é português quem é filho de português, ponto final. Ponto final. E, portanto, e pode haver uma ou outra exceção, porque a exceção sempre confirma a regra, mas esta gente toda que está a ter nacionalidade portuguesa não seria nunca portuguesa connosco. E mais, nós sendo poder, faríamos um retroativo e retiraríamos a nacionalidade a grande parte dessa população que já teve, por mau comportamento, por não integração, etc, etc. E além disso, as leis de imigração seriam as nossas, e não estas. E, portanto, esta sangria que estamos a assistir de portugueses a ir embora porque não têm condições para estar cá, esta preferência que é dada ao estrangeiro em detrimento do português, tudo isto acabava. E havia uma reversão dos fluxos migratórios, que é aquilo que temos sempre falado, que é, connosco haveria uma reversão dos fluxos migratórios. Agora, nós não somos populistas nem aldrabões, não estamos aqui a enganar as pessoas. E temos de ter consciência que tudo isto é um processo que demora tempo. Assim como temos sido desgraçados ao longo de 2 gerações, nós portugueses, nós europeus, também para reparar as coisas, isto demora. Infelizmente, já não é do meu tempo ver isto tudo num paraíso. Paraíso não existe, mas entenda-se, já não é possível. Mas que as coisas comecem a ser reparadas para que a próxima geração e a vindoura já tenham países decentes, países que se orgulhem da sua identidade, da sua civilização, do seu bem-estar
e que não sejam insensíveis aos outros, mas não se deixem invadir por outras culturas e, sobretudo, culturas hostis. E lamento, eu sei que há pessoas que não concordam, mas eu defendo sempre, na primazia dos problemas que assolam a Europa, está uma coisa chamada Islão invasor. E para mim nem sequer é uma religião, é um sistema político-religioso que é hostil, que é invasor, que é bárbaro, que é selvagem. Eu digo isto sem medo, dou a cara por isto que digo. Islão aqui não. Portanto, Marco, mais direto que isto é muito difícil. Ok, obrigado pela resposta. Concordo em muita coisa que falaram e pronto, e tinha que perguntar isto por todas as situações que se estão a passar. É mesmo como a Bélgica, há uma cidade na Bélgica que tem mais mesquitas do que igrejas, e as igrejas que existem estão a fechar. Uhum. Pronto, é a realidade que estamos a viver na Europa e pronto, e nós somos todos europeus, pá, e são irmãos e temos é que fazer um bocadinho diferente. E pronto, obrigado pelas respostas, muito obrigado pela atenção. Obrigado pela intervenção, Marco. Diogo Casanova. Há bocado já não me lembro quem é que disse. Perguntou se morreria na praia um Estado nacionalista, portanto, se estivesse isolado, sem parcerias ou sem outros Estados parecidos na Europa e no mundo. Eu diria que não, porque as crises são coisas algo normais, assim como nós apanhamos constipações, a economia tem momentos altos e tem momentos baixos, a vida é feita disso, de altos e baixos. Agora lá está. O Estado nacionalista que veda a economia global e globalizante acabava por, se calhar, isolar-se e ter menos crescimento económico durante um período de bonança global, mas proteger-se-ia em relação a crises internacionais, como foi o crash da Bolsa em 29. Portanto, eu acho que não morreríamos na praia com um Estado nacional e um Estado nacionalista. Até porque nós podemos ter uma economia mista, que é o que está a ser defendido aqui nesta conferência, que não é um Estado socialista nem capitalista, e, portanto, também poderíamos ter um pé na economia global e um outro pé fora. Sempre pronto para retrair, para dar um passo atrás e proteger a economia nacional contra as crises avassaladoras da economia global. Outra pergunta é sobre dos imigrantes. Se fazem falta ou não à economia. Neste momento preciso, se eles de repente deixassem de existir, claro que ia haver muito trabalho que eles fazem que era preciso fazer. Agora lá está, a pergunta é respondida com outra pergunta. Porquê que não dinamizamos o interior? O interior e tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que não está entre o Porto e Lisboa. Porquê que não dinamizamos, não reindustrializamos, não damos apoio à agricultura? É isso aí que falta, porque no fundo esses imigrantes são mão de obra barata, isto é, os que vêm para trabalhar, portanto a pergunta tem que se fazer com outra pergunta, porque há pessoas no desemprego na zona litoral do país e muita gente, portanto era preciso reequilibrar a população dentro de Portugal para aí os imigrantes não fazerem falta, isso e não deixar impune, como já disse o Presidente há bocado, os portugueses que lucram com essas imigrações que são, regra geral, ilegais, não é? E já para dar um comentáriozinho sobre a União Europeia, de facto a União Europeia tirou-nos a cana de pesca para nos dar o peixe racionado. Ok, obrigado, Diogo. O Presidente quer responder? O Diogo não fez na prática duas perguntas diretas, reforçou dois pensamentos que já foram aqui falados e eu concordo com o que o Diogo disse, porque ele não fez uma pergunta direta e é exatamente isso. Estamos em sintonia, falou muito bem de uma economia com aspectos mistos, onde o setor público cabe e tem papel próprio, e o setor privado tem de ser acarinhado e não pode ser perseguido. E, portanto, eu penso que isto é sobretudo uma questão de bom senso. Eu acho que os nacionalistas é que têm o bom senso. Nós, no fundo, encaramos a nação como se encara uma família e a economia de uma família e com os seus momentos melhores e piores e perceber que não podemos nem devemos estar isolados
mas não podemos nem devemos ser um bonequinho nas mãos dos grandes poderes mundiais, e, portanto, é sempre uma questão de bom senso. E em relação à imigração, a mesma coisa. É evidente que, se neste momento estamos a braços com problemas gravíssimos de invasão imigrante, temos de ter medidas que cortem o mal pela raiz. Mas no mundo normal, de vivência normal, como tínhamos há 60 anos, por exemplo, esse problema nem sequer se punha, porque quem imigrava era uma percentagem muito, muito, muito residual de pessoas e não iam à procura de subsídios. Aliás, os portugueses, quando vão lá para fora, não vão de mão estendida. O português tem sido um bom imigrante, porque vai para trabalhar. E geralmente, pelo menos de antes, hoje em dia não é bem assim, escolhia países de matriz civilizacional semelhante à sua. Porque isso é que é o normal. Tudo o resto é antinatural. Quando nós temos cá, cada vez estamos a receber mais asiáticos, Bangladesh, indianos, etc. Eu sei que são pessoas, mas é antinatural estarem a viver em países de civilização totalmente diferente da sua. Não faz sentido. E por isso, vejam como o tema multiculturalismo e substituição populacional é de tal maneira importante e central nos dias de hoje no mundo, que vai ser matéria de uma próxima conferência que eu vou fazer. E, aliás, eu lanço aqui o repto às pessoas que têm assistido a estas. Se quiserem, podem enviar para um mail geral propostas de temas que gostassem de ver, temas muito concretos, que gostassem de ver aqui debatidos. É uma sugestão. Depois este vídeo será gravado, só cortamos assim as partes de perda de tempo, que desta vez até foram menores. Vamos colocar nas redes sociais, no site do partido. Muito obrigado a todos e boa tarde. Eu também agradeço a presença de todos. Anunciaremos atempadamente a próxima conferência. Tenham o resto um bom sábado e um bom domingo. E mais uma vez, obrigado. Boa tarde. Boa tarde.